Olá, galera. tudo bem? Loren aqui. Olha o Carlinhos no carro, ó. Quando eu criança escrevi o Universo Marvel, olha só. Bora, galera. Carlinhos escreveu a Marvel. A Switch lá, sempre ali, né? Switch, tá meio estranho, Switch. Esse caso aí, será que é mais um casal aí, galera? Switch e Carlinhos, bora. Play. Olá, tudo bem? Loren Aí, aqui. olha. Nesse vídeo a gente vai rever umas histórias antigas que eu fiz sobre Marvel e esse tipo de coisa. Eu tava no quarto ano, eram histórias bem infantis e que envolviam bastante crossover e um roteiro bem fecado. Pra começar, a primeira história é sobre o Mandarim controlando o Hulk. Mandarim. Sim, exatamente. Eu me baseei num plot de Lego Marvel. Na maioria das vezes foi isso que eu me baseei, assim. Quando não era um personagem que aparecia muito nos filmes, ou alguma coisa do tipo, provavelmente eu peguei base do Lego Marvel, porque eu joguei muito quando eu era pequeno. Ô, Legalzinho, tu chega assim, Legalzinho, mandando a minha live? Fica na tua aí, Legalzinho. Daqui a pouco eu assisto, porra. Quem sabe aqui sou eu, porra. O que acontece nessa Não dá um boa noite, já chega mandando na live. Vai tomar no cu, velho, porra. história é que o Mandarim controla o Hulk mentalmente. Já começou o clichê da porra aí, porque isso acontece em tudo quanto é história que tem o Hulk. Toda história que tem um vilão que controla mentes e tem o Tá, Hulk, mas isso vai Snow. acontecer. Basicamente, ele faz um exército de clones dele mesmo, o Mandarim, e controla o Hulk. E aí o Homem de Ferro meio que joga o Hulk no mar e tal. E aí ele joga várias armaduras atrás do Mandarim e tudo. E aí ele encontra o próprio Mandarim. E eles se enfrentam e tudo, só que o Homem de Ferro acaba perdendo a batalha. Né? E aí chega todos os Vingadores e tal, enfrentam o Mandarim, o Hulk volta sai do controle Que mental, né, do loucura. Mandarim e enfrenta ele. E o Mandarim, se eu não me engano, tinha feito um monstro de pedra, né? A próxima história, o Hank Pym O Coisa? acaba criando o Ultron, o que é curioso, né? Porque nos filmes tem o Tony Stark e tal, mas eu peguei uma coisa dos quadrinhos mesmo, dos desenhos da época dos Heróis Mais Poderosos da Terra, dos quadrinhos mesmo, que foi o Homem-Formiga criar o Ultron. E ele cria o Ultron e tal, o Ultron Mas não forma um foi ele? robozão gigantesco dele mesmo, de vários robôs Ultron formados por Mas foi o Homem-Formiga e o Homem de Ferro, não foi? Não, acho que só foi o Homem-Formiga, não foi nos quadrinhos? vários robôs Ultron. E aí o Homem-Aranha faz um estilingue com o Hulk e eles acabam conseguindo desativar ele. O Homem-Formiga consegue chegar perto o suficiente para desativar o Ultron, mas ele acaba ficando mais forte no final, como é dito na história, né? Mal sabiam Sim, eles que ele tinha ficado mais forte. É alguma coisa assim que tá escrito, alguma coisa bem besta. A história é acho em que que o é. Doutor Destino acaba acertando o Homem de Ferro, assim, com um raio laser muito foda, e acaba apagando a memória do Tony Stark. E aí ele acaba usando o Tony Stark contra os próprios Vingadores, né? No final todo mundo se une e é aquele plot de velho. Não, acho que o Homem de Ferro só faz no cinema, porra. Eu já ouvi falar que quem criou o outro foi o Homem-Formiga, porra. O antigo, tá ligado? O velho lá. O primeiro Homem-Formiga, tá ligado? Velho de sempre, que eu sempre fazia. Puta que pariu. Criança é foda. E eles se reuniram contra o destino e ganharam. Foda. Também teve uma história em que o lagarto Por isso que o Ultron parece meio uma formiga, tá ligado? O Ultron não parece uma formiga? Um robô formiga? Ele parece com uma formiga. acabava injetando Dá oi, o Switch. sangue do Hulk nele mesmo e se tornava um super lagarto. Ó, o vídeo do teu namorado aí, Switch aí, ó. O que é um plot interessante, não vou mentir que é legal. Você vê que os que eu mais usava como plot era o Homem-Aranha, o Homem de Ferro e o Hulk, que sempre foram meus favoritos, querendo ou não. Foi os que eu mais cresci vendo, assim. E o Wolverine também tá ali, né? E aí o que acontece é que basicamente ele revive um dinossauro, também tem isso. Ele revive um dinossauro. E aí o Hulk derrota o Homem-Lagarto, enfim. Outra coisa que teve também foi uma história em que o Dormammu vinha pra Terra, só que eles expulsavam ele. Era mais ou menos isso, assim. E tinha uns esqueletos demoníacos que era muito Ed, cara. Outra história também do Dr. Octopus, em que o Octopus acaba enlouquecendo por causa dos braços, né, e tal, que estavam ligados no sistema nervoso. Eu, inclusive, coloquei na história, os braços estavam ligados ao sistema nervoso, o que é bem curioso, assim, né. E aí o Octopus acaba fazendo essa bomba. E o Homem-Aranha chama o Reed Richards pra ajudar a impedi-lo. Só que aí o Otto, ele tá pra ser derrotado, assim. E aí ele resolve desativar a bomba ele mesmo. O próprio Octavius, não os tentáculos. E aí ele vai tentar desativar, só que os tentáculos dão curto-circuito e ele morre. Tem Putz. também uma história em que o O Hulk, se eu não me engano, curto-circuito, viaja no mano. tempo, pro futuro, em que tá o Homem de Ferro. E ele transforma a realidade inteira dele em Hulks. Todos os Vingadores são Hulks no universo dele. Né? Oxi. É interessante esse detalhe, né? E aí, tipo assim, ele volta. É o Hulk que a gente viu na outra história do Mandarim, só que ele vai pro futuro, enfrenta o Homem de Ferro. E no final, ele chama o Homem-Aranha, ele não dá conta, o Homem-Aranha não dá conta, e eles chamam o Hulk vermelho pra dar conta do Hulk. O que é brabo, isso eu gostei, isso eu achei legal. Agora, uma que eu não vejo muito sentido, mas na época eu achava bem legal.
que era o Homem de Ferro voltar pra Idade Média e enfrentar ele mesmo do passado. Ele, obviamente, surrou o Homem de Ferro da Idade Média, porque, né, porra, Idade tava Média. acertando um laser na máquina do tempo que cria uma ramificação de um universo que nunca existiu Idade Média. É uma coisa louca, assim. Eu coloquei esse detalhe agora, porque na época ele só apagava a Idade Média mesmo e foda-se, nada acontecia. Essa daqui o Ultron acaba criando o Visão, né? E aí o Visão meio que tenta ir contra os Vingadores, só que ele acaba voltando pro bem depois, né? E aí tem dois finais nessa história, duas linhas do tempo diferentes, porque eu fiz dois finais na época por algum motivo, então vamos colocar que são duas linhas do tempo diferentes. Em uma delas, só o Capitão América morre, certo? Em outra, os Vingadores todos morrem, tirando o Tony Stark. Então o Tony tenta reviver todos os Vai morrer Vingadores todo e tal. mundo, foda. E aí, na que o Capitão América, só o Capitão América morre e o Visão desativa ele. O Ultron, no caso. Do Galactus é bem bosta, era pra ser um final, assim, definitivo, porque eu devia estar me obrigando a escrever aquilo no meio da aula pra matar o tempo e eu tava querendo encerrar aquilo, possivelmente. Acabou a Vamos luz gravar aí. com a luz daqui mesmo. E aí o que acontece é que o Galactus acaba sendo derrotado, acaba voltando pra dimensão dele e tal. E agora vamos pra história mais legal, que encerra pelo menos o cânone por essa época. Eu já tenho outra história pra continuar essa. Basicamente, nessa última história, o Thanos meio que derruba todos os Vingadores, derrota todos eles. Eu não escrevi na época como isso foi feito, porque eu não devia ter pensado num plot genial e eu também não conhecia tanto Thanos na época, eu lembro. Mas agora eu conheço. Thanos acaba aprisionando os Vingadores em jaulas e vai em direção à Terra. Fala mal. Ué, acabou assim, Carlinhos? Que é isso, mano?